Bom dia, boa tarde, boa noite, galera rubro-negra. Aqui é Celso do Tribo do Mengão. Canal que vocês sabem, eu criei para comentar matérias a respeito do Flamengo, né? É parceiro do meu próprio canal também, o Soflá do Urubu, onde eu lá vou estar dedicando praticamente somente lives, né? Mas eu espero contar com vocês que também são inscritos do Soflá do Urubu. Inscrevam-se aqui também no Tribo do Mengão para a gente fazer também esse canal crescer. Vamos tentar crescer os dois canais para que a gente possa ter aqui uma matéria dedicada, discussão dedicada, e do outro lado, as lives. Então, não esqueça, meus amigos, dos 36. Curta, comente e compartilhe. No programa de hoje, eu vou estar conversando com vocês a respeito desse dilema do estádio próprio versus o Maracanã. Algumas pessoas falam que o Flamengo deve abandonar o Maracanã, deve se dedicar apenas a investir no estádio próprio. Outros dizem que, enfim, tem muita gente, né, que fala que a diretoria tem uma teimosia em insistir no Maracanã. Então vamos entender também por que a diretoria, boa parte da diretoria, insiste que o Maracanã é importante, que o Flamengo tenha a gestão dele, né? E alguns até defendem que o Flamengo deveria ficar somente com o Maracanã e não partir nem para estádio próprio. Mas existe assim, uma forte pressão popular da torcida, né, em que o Flamengo tenha o seu estádio próprio. Então, antes de mais nada, para que não fique aqui uma dúvida, eu entendo e acho que o Flamengo tem que ter o seu estádio próprio, sim. Porém, eu também compreendo as correntes que falam de que o Flamengo talvez não precise, desde que tenha a gestão do Maracanã. Então, vamos entender um pouquinho do ponto de vista do dinheiro relacionado à manutenção do Maracanã, própria necessidade de ter um estádio próprio. E vamos também falar da polêmica que também se colocou a respeito da SAF nesse contexto do estádio. E como é que isso abala a situação de caixa do Flamengo, tanto do lado positivo, se tiver a SAF, né, quanto do lado negativo, se nós pretendermos financiar com os próprios recursos o novo estádio que está aí por vir. Vou falar também um pouquinho de tamanho de estádio. Então, é um contexto bastante amplo, mas eu também quero ser bem objetivo, simplificar para o entendimento de todos as razões do ponto de vista financeiro que essas decisões estão sendo tomadas. Sem a paixão e sem querer comparar com outras entidades esportivas, a gente vai fazer toda essa análise, né? Bom, vamos começar entendendo o que representa o Maracanã na condição que ele está hoje. Ele certamente agora se transformando num complexo esportivo sob gestão efetiva de Flamengo e Fluminense, ele só vai sofrer algumas modificações para gerar um pouco mais de receita. Mas como sobre esses outros itens a gente não tem muito controle, quer dizer, ninguém está bom, se você for no balanço do Flamengo você consegue ver alguma coisa, não está assim tão aberto, né? Eu vou me limitar à análise apenas do ponto de vista de arrecadação do estádio no que diz respeito à bilheteria, para a gente poder apenas o aspecto bilheteria. O que acontece? Hoje a gente sabe que o Flamengo lota o estádio. O Flamengo, em média, o Flamengo coloca lá talvez uns 50 mil pessoas. Porque tem aqueles jogos que dá 60, mas também tem aqueles jogos que dá em torno de 40, 45. Então o Flamengo está aí nessa faixa aí dos 50 mil, considerando a média de todos os jogos. Bom, então com essa média, e a gente pensando em que o ticket médio, né, o valor médio do ingresso, gira em torno de R$100, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas apenas para facilitar a conta, nós teríamos um valor de ingresso, né, total, em média, quer dizer, o Complexo Maracanã geraria algo em torno de R$5 milhões por partida em média, tá certo? Então nós temos esses dois fatores. Nós sabemos que o Flamengo pode arrecadar para 50 mil pessoas, em média, cerca de R$5 milhões. Tendo esse valor em mente, nós temos que ver o que nós conseguimos produzir em termos de faturamento total. Tem algumas competições que a gente sabe exatamente o número de jogos que vão ter, né? Campeonato Brasileiro, esse a gente sabe certinho. A Libertadores depende do desempenho, mas tem um número mínimo ali. A Copa do Brasil também depende do desempenho. E tem o Campeonato Carioca, que muitos dos jogos, principalmente do Flamengo, são jogados no Maracanã.
uma ou outra partida o Flamengo joga fora. E muitas vezes o Flamengo até está numa campanha de jogar jogos fora do Rio de Janeiro e propôs isso na federação. Mas, para um exercício, apenas para fins de exercício, o que nós temos? Bom, nós temos 19 jogos no Brasileirão, 7 jogos na Libertadores, 5 jogos na Copa do Brasil e cerca de 15 jogos no Campeonato Carioca. Isso considerando que o Flamengo vai chegar em todas as fases constantemente de todos os campeonatos. Então o Flamengo vai estar na final da Copa do Brasil, o Flamengo vai fazer todas as finais do Campeonato Carioca, o Flamengo aí sim faz os 19 jogos em casa do Campeonato Brasileiro e chega nas finais do Libertadores. Esse número totaliza algo em torno de 46 jogos por ano. Então, numa conta muito simples, o Flamengo arrecada o valor de 230 milhões de reais só no Maracanã. Então, o Complexo Maracanã, fora outros valores que o Flamengo consegue arrecadar, como placas de publicidade, outros valores de receita que se consegue no Match Day. O Maracanã tem um museu lá do Maracanã que também arrecada nas visitas de turistas, mas isso, assim, não existe lá um valor, eu não tenho controle sobre ele, mas para fins de exercício não faz uma diferença muito grande. Espera-se que desses 230 milhões, isso aqui é só Flamengo, tem lá do Fluminense, lá eu não estou levando em consideração, mas o Flamengo, além desses 230 milhões, espera ter um crescimento de arrecadação que pode dar mais receita ao Maracanã. O Maracanã, na verdade, ele é ineficiente do ponto de vista da arrecadação do Match Day, que corresponde a valores superiores a esses 230 que eu estou falando aqui. O Flamengo talvez tenha aí, hoje, algo em torno, talvez, uns 50, 60 milhões a mais de arrecadação no Match Day, todos os jogos. Mas o Flamengo poderá ter um pouco mais, tornando o Maracanã mais eficiente nessa captação de recursos, levantar mais recursos para os dois times, no caso, Flamengo e Fluminense. Como o Flamengo ganhou essa licitação com 65% de participação, então toda essa receita adicional que Flamengo e Fluminense conseguirem arrecadar com o Maracanã, ela será dividida na proporção de 65% para 35%. Flamengo com 65%, Fluminense com 35%. E os custos do Maracanã também serão divididos nessa proporção. Isso custos que não têm a ver diretamente com o Match Day, o dia do jogo. Custos gerais do Maracanã vão ser divididos assim, e as receitas gerais do Maracanã, do museu, essa coisa também serão divididas nessa proporção. O que for do dia do jogo, aí cada time recebe essas receitas do dia do jogo. E aí não tem essa proporcionalidade que eu estou falando aqui. Nós já sabemos que o Flamengo, tirando a perfumaria, arrecada algo em torno de 230 milhões de reais só de bilheteria. Bom, guardem esse número. E aí agora vamos confrontar os dois cenários. Hoje, o Flamengo, sem gastar nada, a não ser os custos de operação do Maracanã, hoje o Flamengo gera no seu caixa, o ano todo, o Flamengo arrecada 1,5 bilhão anuais e sobra no final do ano algo em torno de uns 200 e poucos milhões. É isso que está acontecendo. Vai aumentar, mas está sempre aumentando, né? Mas tem anos que, eventualmente, precisa tirar recurso para fazer uma contratação um pouco mais cara. E gira em torno de 200 a 300 milhões por ano. Tem sido a geração líquida de receita do Flamengo, né? Então, dos 1,5 bi, o Flamengo arrecada cerca de 200 a 300 milhões. É importante a gente ter em mente que o Flamengo, ele opera num mercado que não é em reais. Então, o Flamengo opera no mercado em euro. Ou seja, se ele vai comprar um jogador, ele vai comprar um jogador em euro. Se ele vende um jogador, ele vende um jogador em euro. Então, toda vez que a gente pensa na geração de caixa do Flamengo, na ordem de 200 e poucos milhões, a 300 milhões, vamos falar 300 milhões para facilitar a conta, a gente tem que pensar que no mercado que o Flamengo opera no mercado em que ele é mais caro para nós 5 vezes. Então, significa que 300 milhões para facilitar a conta e também para facilitar a conta a um câmbio de 5, o Flamengo tem uma sobra de 50 a 60 milhões de euros. Né? Esses 60 a 50 milhões de euros é o que sobra para o Flamengo investir todo ano. O Flamengo
vê esse caixa, o que ele faz? Ele faz o orçamento para o ano seguinte, faz o seu planejamento financeiro, paga dívidas se tiver, investe em melhorias de CT, investe em novos jogadores. Quer dizer, esse valor, em torno de 60 milhões de euros, serve para isso. 60 milhões de euros por 12 meses dá 5 milhões de euros por mês, aproximadamente. Então, isso aí comparado com os nossos concorrentes europeus que buscam os mesmos jogadores que a gente busca, eles, 5 milhões de euros, 60 milhões de euros nesse mercado, são 3 jogadores. Um jogador como Nico de la Cruz, por exemplo, foram cerca de valor do jogador foi 16 milhões de dólares, mas mais comissão e não sei o que, ele saiu por uns 20 milhões de dólares aproximadamente. Se comparar, botar isso tudo no custo também do jogador em si, né? É esse o dinheiro que vai num jogador. Então, você tem um jogador de qualidade, né? Principalmente um jogador de meio para frente, são 20 milhões de euros. Se você pensar agora, o Gabigol está encerrando o seu contrato. A gente comprou o Gabigol, acho que a soma de tudo deve ter dado uns 12 milhões de euros, 17 milhões de euros. Mas hoje, se nós formos buscar um atacante que a gente possa dizer assim, olha, esse é um atacante de nível para competir com o Pedro lá no centroavante, a gente não consegue um jogador desse por menos de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Então, nós estamos falando do Flamengo ter assim, um potencial para competir com o mercado, para pegar 2, 3 jogadores. Então, nós já temos bem claro que essa receita, esse valor líquido de caixa, né, que o Flamengo tem, de 200 a 300 milhões, é muito equivalente ao que o Maracanã arrecada. Ali, em ordem de grandeza, é mais ou menos o mesmo valor. Então, vamos partir, né, no exercício aqui para entender que o que o Flamengo arrecada com o Maracanã é mais ou menos o que o Flamengo tem de sobra de dinheiro no final de cada ano. Tá? Apenas para exercício. A conta é muito mais complexa que isso, porque o Maracanã ele arrecada 230, mas tem um monte de custo também, então é muito menos do que isso. Né? Do ponto de vista de exercício, acho que vale porque são valores muito próximos. O valor do Maracanã é em torno de 230, 250 milhões, e o Flamengo sobra 230, 250 milhões. Então, a existência do Flamengo gera, neste exercício, 250 milhões de caixa livre para o Flamengo, né? No exercício. Segunda opção é o seguinte, sem ter um outro estádio, o Flamengo, só com o Maracanã, gera 250 milhões de reais. E aí é que está o grande conflito de algumas pessoas, né? Principalmente a diretoria sempre bateu na tecla, queria o Maracanã. E o Maracanã, além de todo o aspecto histórico da localização, não existe localização melhor já estabelecida hoje do que o Maracanã. Não tem problema de logística, não tem problema de nada. Ele tem metrô, ele está numa região central do Rio de Janeiro, é alimentado por trem, é alimentado por todo tipo de modal de transporte. Ele está localizado na boca da saída da Zona Sul e ele está bem próximo todos os grandes bairros da Zona Norte. E até mesmo quem vem de Niterói atravessa a ponte e já desce ali próximo, está muito próximo da rodoviária. Enfim, o Maracanã é a localização perfeita. Porém, ele não é assim 100% do Flamengo que possa fazer tudo. O Flamengo não pode sair lá e trocar todas as cadeiras, botar tudo preto e vermelho, até porque tem a parceria com o Fluminense. Existem essas limitações estéticas aí, mas em termos de localização, ninguém pode falar nada. Em termos da questão cultural do Flamengo, na relação Flamengo-Maracanã, também ninguém pode falar nada. A gente fala que o Maracanã é nosso, e mesmo ele não sendo nosso, porque ninguém consegue usufruir da maneira como o Flamengo usufrui do Maracanã. O Flamengo, por todas essas questões de logística, etc., o Flamengo é efetivamente o proprietário emocional e efetivo do Maracanã. Então, isso posto, o Flamengo, além de todas essas situações, ele tem lá 230 a 250 milhões de arrecadação todo o ano, que é um caixa, entre aspas, no nosso exercício aqui, livre. Chega a oportunidade do Flamengo ter o seu próprio estádio. Lembre-se, o Maracanã continuará gerando os 230 milhões, 250 milhões de caixa livre no Flamengo, certo? Continuará gerando isso. Não vou levar em consideração que na licitação se exige um investimento de 300 milhões de Flamengo e Fluminense de melhorias no Maracanã.
Mas isso é ao longo do contrato, não é uma coisa que o Flamengo vai ter que pagar de cara. Eu também não estou considerando esse aspecto. Aí, de repente, o Flamengo quer fazer o seu estádio. Então vamos pensar o que significa. Guardem que o Maracanã existe, continuar existindo com os 230 milhões de arrecadação livre, tá? Aí o Flamengo vem e tem a oportunidade e a possibilidade de ter o seu estádio novo, integralmente de propriedade integral do Flamengo. Não é uma coisa imediata, leva, sei lá, até aprovação, construção, nem terreno comprou. Enfim, a partir do momento da compra do terreno, vai levar aí de 4 a 5 anos para o estádio ser inaugurado, perfeito? Então o Flamengo, com essa nossa tradicional megalomania, né, a gente acha que a gente pode fazer tudo. Vamos fazer um estádio de 100 mil, 200 mil, vai 500 mil. A nossa torcida tem 40 milhões. Então, qualquer coisa que a gente possa pensar, é admissível dizer que é pequeno. Então, nunca vai ser um estádio, o estádio nunca vai ser do tamanho da nossa torcida. Imagina um estádio de 40 milhões de pessoas, não é possível, né? Ou mesmo que seja do tamanho da torcida que está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo deve ter lá, sei lá, uns 3 milhões de torcedores só no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Tem uns 3 milhões de torcedores do Flamengo. Ainda assim, um estádio de 100 mil, para a paixão do rubro-negro, continua sendo pequeno. Então, a gente não pode pensar que vale a pena ter um estádio de X mil lugares, porque qualquer que seja esse X, será pequeno. Então tem que olhar do ponto de vista econômico, né? Quantos lugares vale a pena? Então esse é um dado, não é um achismo. Para se calcular quanto vai custar um estádio, com base até em recentes construções de estádio, como é o caso agora do Atlético Mineiro, né, que fez lá o estádio deles, né, a arena deles lá. Então, se você pensar, aquele estádio custou algo em torno de 15 a 20 mil reais por assento, tá certo? Por cadeira. Mais ou menos isso que custou a Arena do Galo lá. Tendo essa informação, dá para a gente mais ou menos estimar o valor de um estádio. É claro que o estádio do Atlético foi feito já há algum tempo, tem inflação, tem custo de materiais, essas coisas todas que alteraram nesse período, mas o valor é mais ou menos esse, entre 15 e 20 mil reais por assento. Podendo ser mais se você fizer coisas luxuosas, como foi feito lá na Arena do Corinthians. Aquilo ali foi um absurdo. Na época, o estádio do Corinthians custou uns 2 bilhões e tal, um estádio de 40 mil lugares, tá certo? Então, essa diferença é ainda maior. O valor do cadeira, estádio do Corinthians, foi muito maior do que isso aí. Mas, considerando essa recente construção do Atlético, feito com dinheiro da iniciativa privada, sem os benefícios que a gente sabe que teve lá na situação lá do Corinthians, né? Sem encher o estádio de mármore, essa coisa toda, um estádio funcional, que seja bom, bonito, né? Vai dar isso aí. É fácil fazer a conta. Se a gente tiver um estádio de 50 mil lugares, ele vai custar em torno de 1 bilhão e pouquinho. Se você tiver de 100 mil lugares, ele vai custar 2 bilhões. Então, a conta que o Flamengo tem que fazer, na verdade, ainda mais tendo o Maracanã como um segundo estádio, né? Depois que, claro, o Flamengo constrói em 5 anos, ainda tem 15 anos de uso do Maracanã. Então, é muito tempo também, né? Enfim, de qualquer maneira, o Flamengo faz o seu estádio, ele tem que definir qual é o retorno econômico desse estádio. Ele vai chegar e vai jogar 20 mil e vai dizer o seguinte: 20 mil por cadeira, qual é o tamanho do estádio que vale a pena? O estádio que vale a pena é um estádio de 50 mil, de 70 mil ou de 100 mil lugares, tá certo? Lembrando que nenhum estádio será grande o suficiente para abraçar toda a torcida do Flamengo. Então ele tem que pensar no retorno. Então, se de um lado ele tem lá o valor de cada cadeira e o desejo de ter um seu próprio estádio, do outro lado ele tem uma limitação. Qual é a limitação? Lembra que nós falamos que o Flamengo, assim, no máximo, terá em torno de 46 jogos no ano? Não vai aumentar esse número de jogos, vai diminuir, porque vão ter anos que o Flamengo talvez não chegue à final, o Campeonato Carioca pode ser reduzido aí no futuro, e eu estou considerando que o Flamengo vai jogar todos os jogos do Campeonato Carioca, que são ao todo 15 jogos por equipe, se chegar à final, tá certo? Então, eu estou sendo 46, é muito. Para ter uma ideia, o Flamengo trabalha com 35 jogos na sua conta, não é nem 46. Para fins de orçamento, essa coisa toda, o Flamengo trabalha com 35 jogos. E isso é limitado. O Flamengo pode fazer se o Flamengo fizer um monte de amistoso, alguma coisa toda, vai sacrificar o estádio, né? Vai sacrificar o gramado, vai sacrificar os seus jogadores. A gente já fala que o calendário
É absurdo se você colocar mais jogos aí. E com que finalidade? Quase não tem nem espaço para ter os jogos que tem. Então, vamos trabalhar com esse número de 46 jogos. Isso não muda. Então, o Flamengo com o Maracanã, ou só com o seu estádio, se o Flamengo não tivesse Maracanã, ele faria 46 jogos. Com o Maracanã, ele faz 46 jogos. E aí é que está o grande dilema. O Flamengo tem que achar um estádio do seu tamanho econômico ideal, que dê o melhor retorno. Aí a grande pergunta, e isso é a diretoria que vai ter que definir, eu não sou eu, vale a pena ter um estádio de 100 mil lugares? Gastar 2 bilhões em um estádio só para dizer com a nossa megalomania que o nosso estádio é o maior? E aí você carregar um estádio de 30%, 40% maior do que o Maracanã, tendo o Maracanã, e você não vai lotar esse estádio com 100 mil, já que a história dos confrontos, a história do próprio Maracanã nos ensina isso. Eu fui no Maracanã numa época que dava 105, 120 mil pessoas no Maracanã. Eu estive num Fla-Flu que deu aproximadamente isso. E aí, dividindo com a torcida do Fluminense. Ah, mas a torcida do Flamengo bota 100 mil pessoas. Tá bom, Flamengo e Madureira vai botar 100 mil pessoas no Maracanã? Se você pensar de uma maneira... Maracanã, no nosso estádio, né? De 100 mil lugares, vai botar 100 mil lá dentro para ver Flamengo e Madureira? Não vai. Ah, mas, Celso, aí o que acontece? Fecha alguns setores do estádio para acomodar, sei lá, 20, 30 mil pessoas para assistir. Tá certo. Aí você tem um estádio de 100 mil, você separa cerca de 70 mil lugares e fecha para usar para 30 mil para um jogo contra o Madureira, 40 mil que seja, ou 50 mil que seja, e sobra lá 50 mil lugares fechadinhos. Legal? Só que isso é custo. Manter áreas fechadas também é custo. Se você pensar só no dia do jogo, reduz o custo de operação do estádio. Claro, tem menos pessoas para operarem o estádio. Entretanto, aqueles 50 mil lugares tem que ser feita manutenção, tem todo um aspecto. Se você tem um estádio maior, você precisa um sistema de iluminação, som, tudo é maior. Então, é a conta que tem que fazer. Não sei se essa conta é boa ou ruim para o Flamengo. Só o Flamengo pode fazer. Porém, ele vai ter um estádio seu do tamanho que for decidido. O que acontece? O dilema do Flamengo vou ter esse estádio, porém o número de jogos é o mesmo número que tem o Maracanã. Então, como o Flamengo tem um limite, né, como todo time, tem um limite de jogos que pode jogar, vamos esquecer que nós temos o Maracanã e temos, então, agora, a partir de hoje, tá certo? Só o nosso estádio. Então, o Flamengo vai arrecadar o equivalente a 46 jogos. O novo estádio, perdão, o Flamengo vai conseguir arrecadar no máximo o que equivale a 46, e a gente já sabe que o equivalente a 46 jogos dá 230 milhões. Ah, Celso, mas se a gente tiver o nosso estádio hoje, a partir de agora, com 100 mil lugares, a gente estava fazendo uma conta de 50 mil de público médio no ano, esse público médio no ano vai aumentar, verdade. Porém, se você pensar aqui, digamos que no brasileiro, né, que tem metade mais ou menos dessa arrecadação, no brasileiro o Flamengo vai fazer o quê? Vai aumentar para 100 mil, um estádio de 100 mil, vai lotar os 100 mil? Alguns jogos vai, sem dúvida. Agora, contra um Criciúma da vida, contra um time de menor expressão, não vou aqui ser indelicado com o Vasco, a gente não necessariamente vai fazer os 100 mil, tô sacaneando do Vasco, a gente não vai fazer 100 mil espectadores ali. Então tem essas situações. No Campeonato Carioca, a gente não vai fazer também 100 mil espectadores. Na final, sim, mas na maioria dos jogos, não. Nos jogos da Copa do Brasil, nas fases intermediárias, nas fases preliminares, difícil de fazer 100 mil. Ok, pode ser que faça, mas a história não diz isso. Então, a média, vamos lá, que ele aumente a sua média para 70 mil, tá? Então, se hoje a média é 50, ele aumentaria para 70 mil. Então, o Flamengo arrecadaria em torno de 7 a 8 milhões por jogo, em média, no ano, para 8 milhões de arrecadação. Então, ali de 230, o Flamengo iria para algo em torno, quer dizer, 50% a mais, para 360 milhões. 360 milhões, 345 milhões aproximadamente, desculpa. Então, 345 milhões, tá ali, nós saímos de 50 milhões de euros para 60 milhões de euros, aproximadamente. Quer dizer, é essa mais ou menos a diferença que nós temos. Vamos lá, lembrando, nós não temos o Maracanã, esquece que nós não temos o Maracanã e temos única e exclusivamente o nosso estádio de 100 mil lugares que vai custar em torno de 2 bilhões de reais. Aí você vai dizer, mas Celso, a Allianz quer dar 1 bilhão para o estádio do Flamengo pelo naming rights. O Flamengo vai precisar arcar com 1 bilhão. Aquele estádio que ia nos custar 2 bilhões vai custar
apenas 1 bilhão, só que o Flamengo não tem 1 bilhão no caixa para botar lá. E aí ele tem que arrumar o dinheiro de alguma maneira. Ele precisa de um recurso que venha de algum lugar. Pode vender camarote, ok? Então, digamos que a gente consiga vender 200 milhões em camarote. Só para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro, em sua recente venda lá da construção do seu estádio, vendeu camarotes, tá? E vendeu bastante camarote, tá? Eles comprometeram bastante a parte de camarotes ali, ok? E aí, quanto mais camarote, tem menos área popular, hein? Entendeu? Então, você bota camarote, você reduz a quantidade de pessoas no estádio, tá certo? E limita o camarote, empresas, essa coisa toda, né? Pessoas extremamente ricas e tal, que ocupam aquele camarote. E limita a quantidade de pessoas no estádio. O Atlético conseguiu algo em termos de 100 a 200 milhões de reais em camarotes, tá ok? Então, que o Flamengo consiga mais ou menos isso. Mas o Flamengo pode ser mais... Como eu disse, o Flamengo pode fazer de tudo. Pode fazer todo o anel superior, tudo em camarote. E conseguir pagar o estádio só vendendo camarote. Mas aí já não vai ser um estádio de 100 mil lugares. Então o Flamengo vai ter que reservar uma área para camarotes. Essa área para camarotes, ele não precisa ocupar o estádio inteiro. É uma área só para camarotes. Seja o anel, ou seja um determinado lado e tal. Vai ter lá um certo número de camarotes que ele vai arrecadar lá 200, 300 milhões, mas o que fez? Ou seja, sobram 700 milhões, vamos ser bonzinho aqui. 700 milhões para o Flamengo financiar. Esses 700 milhões, você vai me dizer assim, mole pagar. Você não disse, Celso, que o Flamengo deixa limpinho lá 200 a 300 milhões de reais de caixa, que sobra de caixa, todo ano? Então, se nós formos fazer uma conta simples aqui, né, nós teremos ali 700 milhões de reais para pagar, me sobra lá 200 a 300 milhões, e esses 200 a 300 milhões eu vou e pago o estádio em 3 anos. 2, 3 anos, tá pago o estádio. É fácil, moleza. Então, no nosso exercício, que não tem o Maracanã, nós vamos conseguir pagar o estádio, vai para ser com juros, essa coisa toda, em 5 anos com o recurso próprio. Perfeito. E aí, o Flamengo vai deixar de gerar um caixa durante este período, porque vai pegar esse caixa e vai investir no estádio, isso para pagar em 5 anos. A gente sabe que o estádio não se paga em 5 anos. Então, na verdade, o Flamengo poderá parcelar isso e vamos imaginar que o Flamengo comprometa daqueles 200, 300 milhões de reais, algo em torno de 50 milhões por ano, tá certo? Ou seja, 10 milhões de euros em gastos com o pagamento de juros e parcelas do empréstimo. E aí a nossa caixa livre cairia de 200 a 300 para menos, tá certo? E aí é que entra o grande dilema. Antes de mais nada, pessoal, desculpa, mas tem uma obra aqui perto e decidiram fazer logo cedo uma quebradeira aqui, vai estar acompanhando aqui o nosso programa hoje. E aí se apresenta o efetivo dilema, né, do Flamengo. Se hoje, sem botar um tijolo, sem gastar nada, sem me endividar, eu tenho uma arrecadação de 230. Ok? Que me sobra 230. Aí eu arrumo uma dívida de 700 milhões de reais para o mesmo número de jogos, que são os 46 jogos que eu falei antes. Não vai aumentar o número de jogos, vai aumentar a arrecadação, é verdade. Então, o grande dilema, poxa, se eu tenho Maracanã, por que eu precisaria de um outro estádio? Já que não vai aumentar a minha receita com jogos. Esse que era o grande dilema que estava. Muita gente advogava, cara, eu tenho que ganhar o Maracanã para eu não ter que me endividar novamente com 700, 1 bilhão, aí depende muito do que vai dar o estádio. Eu não preciso. Então, o que acontece? A partir do momento em que você se endivida, aquele recurso que sobrava vai sobrar menos. E aquele recurso que sobrava, que vai sobrar menos, ele poderia ser revertido em quê? Jogador, reforço. A gente não quer todo ano estar qualificando mais e mais o nosso time? Então, se você antes não tem uma dívida e tem um montante de recurso completamente livre, você é capaz de se reforçar melhor, se reforçar mais todo ano. Mas, se você passa a ter uma dívida, você vai se reforçar menos. É essa que tem sido o discurso do Landim, quando ele fala que o Flamengo pode até comprar um estádio com seus recursos próprios, mas a torcida está aí preparada?
tem que estar preparada para investimentos mais modestos no seu time. E aí isso pode até comprometer o número de jogos que o Flamengo faz, porque times mais modestos podem comprometer a necessidade do Flamengo estar sempre chegando às finais. Ganhar ou perder é do esporte, mas tem que estar sempre competindo até o mais longe possível. Toda essa discussão de Maracanã, o estádio próprio, independente do tamanho do estádio, é claro que se o estádio for muito grande, o tamanho da dívida vai ser maior. E aí o recurso para ser destinado a pagar o estádio e que vai ser transferido para lá, vai ter menos recurso para contratar jogadores e, enfim, melhorias gerais de instalação, técnica e tal, captar recursos, captar jogadores para a base, tudo menos recurso. Quanto menos dinheiro tiver, menos recursos serão destinados a isso. E aí, consequentemente, o Flamengo poderá ter um certo enfraquecimento. Esse é o dilema. Quando se apresenta o Flamengo com 20 anos de Maracanã, significa que esses 46 jogos, para fazer uma conta simples, serão divididos. 23 jogos o Flamengo vai jogar no seu estádio próprio e 23 jogos no Maracanã, apenas para exercício. Ou seja, esse valor de 230 que o Flamengo faz todo ano, tá certo? Digamos que 300, 150 vai ser gerado no estádio novo, 150 no Maracanã, tá certo? Aí o estádio novo tem que se pagar com metade dos jogos. Então, essa coisa assim, vamos fazer um estádio de 100 mil, para fazer um estádio de 100 mil e não comprometer o investimento em jogadores, é simples, é como conta de padaria, se fosse você, né, que está lá fazendo sua continha lá da compra de um imóvel qualquer, você vai fazer a conta e vai dizer, caramba, se eu tenho uma receita que está dividida, eu vou ter que ver a rentabilidade desse meu novo investimento. Então, se o Flamengo ali vai receber 130, será que vale a pena eu construir com recursos próprios aquele estádio de 100 mil lugares? Mesmo que seja com recurso terceiro. O que seria melhor? Talvez não seria melhor identificar um parceiro? Porque, gente, naming rights é um parceiro. O pessoal fica falando aí entra a questão da SAF que o Landim falou numa entrevista dele lá, quando perguntaram, ele disse, olha, dá para construir um estádio com recursos próprios, só que a torcida tem que estar preparada para que investimentos em atletas, em estrutura, vão ser mais modestos. E é uma verdade, porque o dinheiro não vai... Se o dinheiro se multiplicasse como em árvore, né? Folhas em árvore, ok, mas não é assim que funciona. O Flamengo tem uma limitação até física do ponto de vista dos jogadores, né? 46 jogos é coisa pra caramba. Isso significa, no ano, praticamente 76 jogos, porque o Flamengo vai jogar 46 que jogam em casa, mais os jogos que joga fora de casa. Isso vai lá para cima de 80 jogos por ano, né? 70 jogos por ano, 70 jogos por ano é coisa pra caramba. Não vai aumentar o número de jogos. A produção é a mesma. Então, o Flamengo tem aí essa opção. Ou ele pode trabalhar com um estádio de menor tamanho, talvez fazer um estádio auxiliar de 50 mil, onde pode jogar um estádio modelo, tipo que tem do Atlético Paranaense, espetáculo, aquele estádio do Atlético Paranaense, um estádiozinho daquele ali, para fazer metade desses jogos com equipes em que essa pressão, o Flamengo quer fazer uma pressão forte contra as equipes da Libertadores de menor expressão, pode ser? Ou então o Flamengo pode também ter um estádio de 100 mil lugares, deixar esses jogos menores para o Maracanã, imagina, deixar os estádios menores para o Maracanã e fazer os grandes jogos no seu estádio. Tudo depende do apetite financeiro. Naming rights é um parceiro. Não precisa ser SAF, é um parceiro. Eu posso arrumar outros parceiros e a minha dívida fica zero. Olha que coisa linda. O Flamengo teria o Maracanã, que veio a custo zero, a um investimento de 20 milhões de reais por ano, que se paga para o Estado, tá certo? Não é nada, é 10% aqui do que só o Flamengo arrecada, então 20 milhões dividido por 2, o Flamengo dá 13 milhões de reais para o Flamengo, que é 5% que o Flamengo arrecada no Maracanã, é o investimento que o Flamengo teria a ter aqui, para ter só o Maracanã. Aí o Flamengo vai arrumar um outro 1 bilhão de dívida, só para arredondar, para ter o orgulho de ter um estádio de 200 mil pessoas, e ele não vai poder arrecadar o suficiente. Então o Flamengo tem efetivamente que definir como vai financiar essa parcela. E a maneira mais inteligente de financiar isso é conseguir um parceiro. Aí tem a discussão de SAF, né?
a ideia que se tem é que exista uma SAF destinada ao estádio, tá certo? Você vende uma parcela minoritária para levantar esse recurso, ou seja, o Flamengo teria zero de custo financeiro, zero de juros, e esse parceiro não teria ingerência. Essa, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas é para pensar. Esse parceiro ia participar no lucro do estádio, só daquele estádio, não do Maracanã. E aí o Flamengo teria um custo zero, sem afetar a sua capacidade financeira de investimento em jogadores. Ou seja, o caixa que hoje a gente gera continuaria livre e nós teríamos 2 estádios para nós dizermos que é nosso. Por isso que essa discussão ela tem que ser feita no nível de maturidade, até mesmo do tamanho do estádio. O Flamengo tem um histórico de 50 mil, em média, de espectadores. Será que é economicamente viável ter um estádio de 100 mil, só para dizer que nós temos um estádio de 100 mil? Considerando que o número de jogos será dividido entre os 2 estádios, mesmo que não tivesse essa divisão dos jogos em 2 estádios. Isso é um tema que tem que ser calculado e abordado. O estádio de 100 mil lugares, ou acima de 100 mil lugares, 120, tem gente que já, não, tem que ser de 200 mil. Não é assim, porque você precisa ter um equipamento eficiente. O equipamento eficiente é aquele que encontra a demanda com a oferta real, ou seja, muito próximo da realidade. Quando você acerta no C da mosca, é quando você diz, poxa, esse estádio, ele vai ter, ou esse equipamento esportivo, ele vai ter uma procura que vai estar na faixa entre 50 e 70 mil. A eficiência dele vai ter que ser colocado a régua nessa faixa. Não adianta a gente chegar e dizer, não, vai ser 100 mil, porque 100 mil já se mostrou pequeno para a torcida do Flamengo, mas tudo vai ser pequeno para a torcida do Flamengo. Então, o grande dilema de todo esse negócio é qual vai ser o tamanho do estádio, qual vai ser o valor do investimento e como eu vou financiar esse investimento, considerando que eu tenho um equipamento que já me gera recursos que não vão comprometer o meu investimento em jogador. Então, o modelo econômico para se ter esse novo estádio tem que ser definido com maturidade, sem paixão. E não dá para comparar o que está acontecendo com o Vasco, o que aconteceu com o Cruzeiro, lá com o Atlético, o que acontece com o Bahia. Não dá. É outra coisa, é outro bicho. Primeiro que o Flamengo é diferente, tá certo? Aí é diferente mesmo. O Flamengo tem uma capacidade de arrecadação que muitas poucas equipes no Brasil têm. Aliás, na América Latina tem. Então, o Flamengo tem uma condição muito maior de arrecadação, de mobilização do que todos esses times. Tá certo? Então, é diferente. Mas, além da diferença, existe uma coisa que é um fato. Você precisa encontrar recursos para não comprometer o caixa do Flamengo. Esse recurso é com parcerias. Essas parcerias, você dê o nome que você quiser. Ou é SAF, ou vai fazer uma empresa específica de gestão do estádio, e essa empresa específica de gestão do estádio vai vender participação para alguém. Tudo isso faz parte de uma análise financeira, sem paixão e sem comparação. O Bayern de Munique fez a SAF dele, alguns falam de um jeito ou de outro, mas tanto faz. O que ele fez? Ele vendeu lá 20 e poucos %, destinou esses recursos a compensar, porque na verdade ela fez a construção e depois vendeu a participação para cobrir e não ficar endividado. Então, o Bayern Munique teve lá a Adidas, a Audi e o Allianz como sócios daquele estádio. E o Bayern Munique não se endividou e continua sendo o Bayern Munique. Continua sob a gestão. O futebol está sob a gestão do Bayern Munique. Ah, mas aqui no Brasil, Celso, vira logo bagunça. Aí o Flamengo vai vender as outras partes. Então, você está indo contra o que você e eu acreditamos, que o Flamengo, diferente das outras equipes, tem uma capacidade de arrecadação. Qual a condição que o Flamengo venderia mais por uma dificuldade financeira? Se o Flamengo tivesse um decréscimo muito grande, tivesse um abandono da torcida completa. E nas condições que o Flamengo está, só se o Flamengo não tivesse recursos financeiros para estar sempre qualificando a sua equipe. Então, se nós entendemos que o Flamengo precisa estar sempre qualificando a sua equipe,
precisamos de recursos para qualificar. É quase o negócio da Tostines, bolacha Tostines, aquela antiga frase, né? Vende porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende muito. É a mesma coisa. O Flamengo tem uma capacidade de arrecadação que dificilmente será comparável ao que acontece com o Vasco, por exemplo, porque o Flamengo já se saneou. Tem que acontecer um desastre enorme para que o Flamengo seja obrigado a vender uma parcela maior a ponto de vender todo o Flamengo para um terceiro. Além do que, isso tudo pode ser amarrado nos estatutos do clube, tá certo? Não existe esse negócio, não vou vender agora. Isso não é um botequim, porra. Essas coisas têm que ser discutidas. Então, esses argumentos, não, olha, não faz SAF, não, porque vai chegar uma hora que a gente deu o braço, aí daqui a pouco vai o ombro, daqui a pouco vai o peito, daqui a pouco vai as pernas e pronto. Não é assim. Isso é infantil demais. Infantil demais. Opiniões a gente tem que responder. Só que tem muita gente que está falando aí que não entende nada de finanças. E tem, claro, aquele coração torcedor rubro-negro, né? Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo, a gente é foda, a gente não precisa. O mercado vai estar cada vez mais competitivo. Hoje a gente, para conseguir um reforço, está ficando difícil, está ficando cada vez mais difícil e mais inflacionado. Vocês estão percebendo? Vocês já perceberam como lá na Europa, os jogadores, os melhores jogadores, a competição entre as equipes inflacionou absurdamente o preço. Jogadores sendo comprados por 100 milhões de euros, 200 milhões de euros, aí 300 milhões, 500 milhões de euros. Por que isso acontece? Por que acontece? Porque as equipes estão cada vez mais bem preparadas financeiramente. Isso vai acontecer aqui no Brasil. O Flamengo hoje compete com o Bahia para comprar um jogador, compete com o Palmeiras, compete com o Botafogo, compete com o Cruzeiro. O Flamengo quer um jogador agora aí que o Cruzeiro está em cima. O Cruzeiro tem aí o camisa 10 deles, ele tem com recurso para comprar. O Flamengo queria esse jogador, Matheus Henrique, Matheus não sei o que lá. O Flamengo queria esse jogador. Agora vai tentar comprar, não tem jeito, não dá para comprar. O Flamengo perdeu um jogador médio para o Textor. E isso vai cada vez ficar mais difícil, porque vai ficar mais inflacionado. Então, se a gente achar que nós somos autossuficientes, não, nós somos foda pra cacete, ninguém vai comprar como o Flamengo. É mentira. Isso é uma mentira que estão passando para você. Então, quanto mais recurso o Flamengo evitar desperdiçar, melhor. Não faz sentido o Flamengo se endividar, depois de praticamente zerar sua dívida, se endividar em 1 bilhão, quando uma dívida que estava lá em 2012, 2013, estava chegando a 1 bilhão. Aí a gente vai chegar agora, não, vou comprar o estádio, vou fazer um estádio, vou me endividar em 1 bilhão. Tá, claro que a condição é diferente, mas, poxa, a gente conquistou tudo isso para ter tranquilidade de chegar e dizer, opa, tem ali um Dela Cruz, Pix, compro o Dela Cruz. Esse é o tipo de tranquilidade que o Flamengo tem, que os outros não têm. Mas por quê? Porque ele saneou suas contas. Aí a gente vai chegar e dizer, não, gente, a gente é foda pra caramba, pode pegar uma dívidazinha de 1 bilhão que não tem nada a ver. Não é assim. Bom, galera, eu quis passar para vocês esse tipo de pensamento, de confronto, entendendo o porquê que esse tema ele move paixões, ele move um sentimento nosso, que nós somos muito fortes, e aí isso às vezes a gente fica com a nossa visão um pouco turva e isso pode, quando a gente não vê claramente todas as situações, só vê com o coração, a gente pode ali na frente ter um dissabor muito grande. E esse é o grande risco para qualquer clube de futebol. Quando você bota a paixão na frente da razão, você pode acabar tendo dissabores. E aí eu vou usar, já que todo mundo gosta de usar o exemplo dos outros, qual equipe no futebol brasileiro, vendo o que o Flamengo fez de saneamento, de ter responsabilidade administrativa e financeira, qual equipe imitou o Flamengo? Qual equipe buscou os mesmos caminhos que o Flamengo? O Flamengo optou lá em 2012, quando elegeu para início de 2013 do Bandeira e tal. O Flamengo tomou uma decisão que mudou a história do Flamengo. Mudou a história do Flamengo. Qual equipe no Brasil, equipe grande, qual equipe no Brasil está fazendo isso? Não vale dizer o Palmeiras não, porque o Palmeiras foi mecenato. Não vale falar o Atlético Mineiro não, porque o Atlético Mineiro também é outro modelo e está todo endividado, está todo ferrado lá. Então vamos até tirar. Qual? Vocês acham que o Flamengo foi administrado nesse processo de recuperação com a razão ou com o coração? As equipes que estão aí claudicando, seja com SAF ou sem SAF, por que elas têm problema? Porque elas não pensam com a razão
e pensam só com a paixão. Então, o Flamengo, nesse aspecto do estádio, nesse aspecto de ter SAF ou não tem SAF, não estou dizendo que tem que ser SAF. O que eu estou dizendo é, não dá para olhar para esse tema só com o coração e achando que nós somos o ó do Borogodó. A gente tem que olhar essa situação e dizer o seguinte, nós vamos sim precisar de parceiros para enfrentar um mundo novo que vem por aí, com liga ou sem liga, mas as equipes, todas as equipes estão, a maioria das equipes, estão lá buscando as suas condições financeiras para competir e ter times mais qualificados. O Campeonato Brasileiro de hoje é mais difícil do que o Campeonato Brasileiro de alguns anos atrás. Ele está mais competitivo. Equipes novas estão vindo, equipes fortalecidas. Você vê cada vez mais aparecendo uma equipe que cria alguns problemas. Não, pode até não ser campeã, mas elas criam dificuldades para as equipes mais qualificadas, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, até o Fluminense, e assim vai. Futebol é o único esporte coletivo que você ter muito dinheiro não garante que você vai ser campeão. Então, qualquer melhorazinha no adversário causa, sim, machucados nas equipes, mesmo as equipes mais ricas. Então, essa que é a situação. Tem que se pensar com muita tranquilidade que caminho nós vamos usar. Parceria, SAF, recursos próprios. A gente só tem que ter consciência. Qualquer decisão relativa a estádio representa um acréscimo no lado da dívida, se nós formos usar o recurso próprio. Dívidas volumosas, tá certo? E que terão que ser pagas de alguma forma, ou com recurso próprio, ou com parceiro. A escolha é da diretoria, na verdade, mas a opinião pública vem do conjunto de nós, torcedores. Se nós só pensarmos com a paixão, é tudo lindo, maravilhoso, vamos ser campeão do mundo todo ano. Mas a gente sabe que a realidade se impõe e a gente tem que capinar todo ano. É que nem o homem da birosquinha lá. Abre todo dia, ele começa todo dia do zero a fazer as vendas dele. É todo dia do zero. Assim é a competição. Todo ano o Flamengo começa um ano zerado, sem nenhum título. Tem todos os títulos a serem conquistados. Então começa zerado, tá certo? E do outro lado tem lá o botiquim do outro lá que está começando zerado também. Os dois abrem a porta junto. E aquele que vão ver quem é que chega no final do dia, no final do mês, no final do ano, com mais vendas. É assim que é o esporte de alta competitividade, né? De alta performance. Você abre a portinha zerada todo ano e tem que fechar todo ano com o maior faturamento, que no caso são os títulos e que, claro, vem acompanhado de dinheiro. Eu espero ter ajudado vocês a compreender esse dilema, tá certo? O julgamento, eu não posso dizer a você como julgar as coisas. Tá legal, galera? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês dessem aquela contribuição para a gente com os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. A sua opinião é muito importante. Então, esse vídeo é gravado. Pode deixar a sua opinião, o seu comentário, tá certo? Se for uma pergunta, eu respondo. Se for um novo dilema, eu comento num vídeo mais à frente. Mas eu estou sempre dando atenção para vocês. Não se esqueçam, aqui no Tribo do Mengão, nós estaremos fazendo programas desse tipo. E no outro canal, o nosso outro canal, o Soflá do Urubu, vai ser destinado mais a lives e aquele bate-papo interativo que eu espero estar contando com vocês, com inscrições e participação no chat. Então, inscrevam-se nos 2 canais, Tribo do Mengão e Soflá do Urubu. Não deixe de nos ajudar, isso vai ajudar a gente a crescer e estar sempre produzindo material de qualidade para você. Um beijo nesse coração rubro-negro e vamos lá, em frente, que atrás vem gente. Beijão, galera!